mas infelizmente, por causa do pecado, ainda não dá. Mas a gente vive aonde? No que é possível. E no que é possível a gente faz. Eu queria falar sobre uma família da Bíblia que ela pode ser um pouquinho... quando a gente fala de família, eu quase nunca vejo falar dela, mas eu estava estudando com os adolescentes lá e eu vi falar sobre essa família que eu queria trazer para vocês, que é uma família que... Eu estou tentando criar um suspense aqui, vocês não que família que deve ser essa. É uma família disfuncional. Nós vamos ver ali que uma dessas pessoas da família, ela faz coisas que é totalmente contra as leis de Deus, contra o que a gente acredita como uma coisa boa. A sociedade também julga isso. Família de Raabe. Raabe tinha uma família. Vamos lá, vamos entender quem era Raabe. Raabe, ela era uma prostituta. Era uma pessoa que ela fazia o que há de pior que a gente pode pensar. Elas têm coisas ruins, mas uma coisa pior na sociedade, uma pessoa que é de bem, que você pensa, uma pessoa que é de bem, uma família, quando a gente pensa na sua família, quando você pensa nas famílias da sociedade, se tiver alguém que tem esse tipo de prática, como que a sociedade vê essa pessoa? Como alguém que ninguém quer ficar perto. Essa era a realidade. Raabe, ela fazia essas coisas, só que Raabe, ela tinha uma família. Então, ó, vamos pensar, por pior que a pessoa possa ser, ela tem uma família. Por coisas piores que ela possa ter feito, ela tem uma família. E aí, eu estava pensando também, esses dias, essa semana, né, voltou a falar muito, quem acompanha rede social aí, sobre uma criança que, infelizmente, o pai, a madrasta jogou pela janela e ela faleceu. Imagina só, uma coisa terrível da gente pensar. E esses dias eu estava pensando que esse casal que fez essa coisa terrível, eles têm 2 filhos também. E eles estão presos há 15 anos. Aí esse dia eu estava pensando, essas crianças que na época eram bebezinhos, hoje em dia eles têm 17 e 15 anos. Eles viveram ali 15 anos sem a presença dos pais, só que por consequência de coisas que o pai e a mãe fez. Só que a gente pensa, apesar de pior que aquelas pessoas sejam, coisa terrível que eles fizeram, eles também têm uma família. Por mais disfuncional que seja a nossa família, nós temos essa família e temos aqui nos ama. Mas eu quero ir no texto bíblico falar um pouco sobre a família de Raabe. Nós vamos ver em Josué, no capítulo 2, quando que Raabe, ela aparece na história do povo de Deus. Josué no capítulo 2. Aqui, logo depois da morte de Moisés, Deus chama Josué, e Josué agora ele tem uma missão, que é guiar o povo de Israel. A estimativa é que eram mais de 2 milhões de pessoas, lógico que muitos morreram pelo deserto, mas eles iriam entrar na Terra Prometida. Só que antes de entrarem, Josué escolhe ali espias e manda que eles vão lá e vejam aquela terra, vejam aquelas pessoas, vê se é possível a gente vencer eles numa batalha. E esses homens, eles entram em Jericó, e aí eles entram e eles são espiões, e a gente sabe que um espião, ele não é bem-vindo em um outro país. Inclusive tem até pena de morte para espião que vai em outro país espionar aquele lugar ali. Então eles entram, e eles chegam e eles pensam, bom, onde nós podemos entrar aqui como estrangeiros que não vai causar suspeita? Eles foram para a casa de uma prostituta. Vamos lá, gente. O que uma pessoa, os adultos, o que uma pessoa vai fazer nesse lugar? Então as pessoas vendo um estrangeiro entrando naquele lugar, eles pensam, eles vieram espionar? Não, eles foram lá na casa da prostituta. Mas aí, Pedro, como que eles sabiam que aquela determinada pessoa era uma prostituta se eles chegaram numa cidade que eles nunca tinham ido? Porque as casas eram marcadas, então havia algum sinal, alguma coisa que marcava. Ali é a casa de uma pessoa que pratica esse tipo de coisa. E eles chegam e eles entram, de cara eles já falam com Raabe e ela também tem um diálogo com eles. Nós vamos ver Josué no capítulo 2, a partir do verso 3. Eles tinham entrado, então, ó. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti, mostram na tua casa, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então, a gente pensando, eles foram para um lugar que até então era fora de suspeita, mas havia já rumor que o povo de Israel estava vindo, derrotaram o Egito e vinham derrotando reis pelo caminho. E esse povo estavam como? Já assustados com a presença deles. E aí, Raabe, no verso 4, fala, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram.
ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ou seja, ela escondeu eles ali porque eles seriam mortos. Então Raabe esconde aqueles homens ali da presença do rei e eles escapam. Então, no verso 8 agora. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor do que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ou seja, o povo estava com medo, porque eles viram, viu um povo aí, um povo que o Deus dele é muito forte, e eles vêm vencendo, e se chegar aqui nós não teremos chance. Então ela fala: o povo aqui estão todos com medo. E ela estava como? Com medo também, porque eles sabiam, todo o povo que estava no caminho deles, eles eram derrotados e não sobrava ninguém. E no verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então, Raabe, assim como nós, ela creu só de ouvir. Como que nós desenvolvemos nossa fé? Como que nos convertemos? Deus veio diretamente a mim e falou: se converta? Não, nós nos convertemos de ouvir as histórias. Nós ouvimos as histórias, as pessoas contaram as histórias da Bíblia, disseram que Deus existe, que Jesus salva. Assim como nós passamos a crer, Raabe também declarou que ela passou a crer nesse Deus. Qual que era a linguagem daquele povo naquela época? Era uma linguagem que o povo que vence uma guerra é o povo que o Deus é mais forte. E aí eles entenderam que o Deus do céu era muito forte. E ela disse: porque o vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora começa quando entra a questão da família dela. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia convosco, também delas usarei para com a casa do meu pai, em que me dareis um sinal certo. Ela pediu para eles o quê? Eu vi que vocês estão vencendo, que o Deus de vocês é o verdadeiro. Tem misericórdia de mim? O que ela pediu? Tem misericórdia de quem? Da casa do meu pai. Quando falou a casa do meu pai, queria dizer o quê? A minha família. Gente, por mais coisas erradas que essa mulher fazia, que nós sabemos que era errado, em quem ela pensou primeiramente? Na família dela. Então a gente pode ver, gente, aquela pessoa ela é assim, gente, independente do que a pessoa seja, com certeza ela ama a família dela. Raabe, ela é uma prova disso. Imagina aí, será que o pai dela, a mãe dela, a gente não sabe, será que eles gostavam muito das coisas que ela fazia? Nós não sabemos, que era um povo que não cria em Deus, pode ser que era uma coisa que era até boa, segundo a visão deles. Na nossa não é. Mas vamos pensar na nossa realidade. Será que algum pai ou mãe teria orgulho de um filho, de uma filha que fizesse coisa desse tipo? Creio que não. Mas mesmo assim, pode ser, estamos fazendo aqui um pensamento, tentando pensar com a cabeça daquelas pessoas. Vamos imaginar que eles não aceitassem essas coisas que ela fazia. Só que ela odiava a família dela, salva só a mim, não importa mais ninguém aqui. Não, ela amava a família dela. E ela pediu, tenha misericórdia da casa do meu pai. E depois ela fala: também dela usareis para com a casa do meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela estava pedindo dinheiro, me dá um dinheiro, escondi vocês, dá um dinheiro aí que eu vou pintar a parede da minha casa. Não, ela falou: salva a vida da minha família. Então nós podemos ver que ela tinha uma crença, ela creu no Deus do céu, e por isso que ela escondeu eles. Ela escondeu só no interesse? Também, ela escondeu no interesse de salvar a sua vida. Mas ela faz a declaração: eu vi dizer que o seu Deus, ele é Deus de cima do céu e embaixo aqui na terra, ele é Deus em todos os lugares, e eu sei que ele é poderoso. Eles agora, por favor, essa bênção, essa misericórdia que eu estendi a vocês, estenda à minha família também. E aí, teve resultado isso que ela falou? Nós vamos ver no capítulo 6, a partir do verso 22. E aí tem toda a história que eles concordam, tudo bem, vou usar de misericórdia com você, e fala para ela colocar um cordão vermelho lá na casa dela, que onde ela estivesse, eles não seriam atingidos. E aí nós vamos ver.
Espera, Esther. Josué, capítulo 6. Esther, dá licença aí. Senta aí, ó. Senta aí, Esther. Josué, capítulo 6, a partir do verso 22. Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. A promessa foi cumprida? Então, por causa da fé de Raabe, da coragem que ela teve, imagina, ela só dizia: eles não estão aqui não. Já pensou se eles entram, revistam tudo e acham esses homens lá? O que aconteceria com ela e sua família? Morre. Então, ela teve, além de, primeira coisa, ela teve coragem, depois ela mostrou fé e depois ela mostrou amor para sua família. Então, nós, como aí quem tem filho, ou praticamente todos os adultos aqui têm filhos, a gente sabe que nós somos capazes de fazer qualquer coisa pela nossa família, pelos nossos filhos. E Raabe aqui, ela foi capaz de fazer tudo que ela podia para salvar a sua família. Então, nós sabemos também, depois do futuro de Raabe, ela não só foi salva, como ela passou a fazer parte do povo de Deus, e no final de tudo, ela está na genealogia de Cristo. E depois ela está lá na galeria da fé, como aqueles que tiveram fé tremenda, e assim ela teve. Então, resumindo, o que eu quero destacar aqui: o amor de Raabe pela família. Então, por mais problemas que nós temos, por coisas que nós fazemos, nós temos que sempre lembrar e seguir como exemplo de Raabe o amor pela família. Independente das nossas atitudes, que nós podemos errar, não só podemos, como fazemos todo dia, coisas que não devemos. Mas eu creio que o amor pela nossa família, ele permanece. Então, que nós possamos ter uma fé e um amor um pouquinho parecido com o de Raabe, capaz de fazer o que puder pela família. É lógico que nós não, graças a Deus, até então não enfrentamos um problema assim de risco de vida, de ameaça, assim como Raabe ela entendia que sofria ali, mas a forma que nós podemos demonstrar amor para nossa família hoje não tem forma maior do que apresentar Deus a eles. Amém. Então que nós possamos sempre apresentar Deus para aquelas pessoas a quem amamos. Amém? Amém. Agora, nós vamos aos modos do que a gente fazia antes. A gente está preparando aí como vai ser, mas na semana que vem em diante, cada pessoa que a gente for visitar a família, nós vamos ter ali 3 potinhos, recipientes ali, que a pessoa ela vai fazer o pedido de oração dela, a gente vai orar por ela, e também ela vai fazer aquele pedido num papelzinho. Então nós temos um potinho de pedido de oração, um potinho de agradecimento e um terceiro potinho que é de orações respondidas. Então, as pessoas elas vão ter a oportunidade de pedir, a gente vai orar por ela, mas vai escrever também, vai ficar naquele potinho ali, e quando a oração for respondida, ela vai no culto lá e vai levar, vamos mencionar e coloca lá dentro. Porque a gente pede tanto, né, oração, e é importante a gente dizer também, minha oração foi respondida. E por isso que eu falo a importância de a gente estar aqui, porque a igreja, ao contrário do ideal que deveria ser, da gente ter a oportunidade de falar e testemunhar e dizer, tem que buscar isso mais, mas aqui a gente vai ter essa oportunidade. Assim, eu pedi que orassem por isto e foi respondido. A gente tem que mencionar para as pessoas, pedir mesmo, mas tem que dizer também quando a oração é respondida, porque isso reaviva a fé das outras pessoas também. Porque nós cremos que Deus responde as orações. E com certeza Ele respondeu muitas orações minhas. Então, e com certeza de vocês também. É importante a gente dizer isso para as pessoas. E quando eu não digo, até eu esqueço também que eu pedi e eu recebi e eu nem lembro que eu tinha pedido. Então, Deus com certeza tem respondido nossas orações e é assim que a gente vai fazer. Hoje não tem um potinho ainda, que a Graça está agitando. Vai ser um negócio bonito. Mas ela e o Dias, eles vão fazer um pedido. Os potinhos já estão prontos, irmão. Só não lavei os potinhos, por isso eles não estão aqui. Ela vai fazer o pedido, eles vão fazer o agradecimento e vão também um testemunho de uma oração, de algo que eles pediram a Deus e Deus concedeu. Amém. E esse pedido de oração, essas caixinhas de oração, são coisas de verdade, viu, irmão? Eu lá na igreja, lá no Volta, eu falo que eu vivi mais tempo lá. Eu sempre falei para os irmãos, não brinque com o pedido de oração que o irmão entregou para você ou pediu para você. Ore pelo irmão. Porque quando você menos pensar, olha ali a bênção de Deus chegando. E você, nossa, mas o irmão recebeu, eu nem tinha orado por ele. Eu nem tinha pedido a Deus por ele. Então vamos fazer aquele costume de receber um papelzinho de orar pelo aquele irmão.
colocou lá na sua caixinha, tira o negocinho de noite lá na cama mesmo e ore por aquele pedido, fale para Jesus o que ele pediu, porque Deus é isso. Eu tenho, até comentei com o Marcos isso, eu mudei para cá, deixando meu grupinho lá, meu grupinho da família, e um dia eu trouxe da MGS uns papéis para o pessoal fazer inscrição. E assim, na minha brincadeira, que eu sempre brinquei muito com eles, eu falei com eles, irmãs, vão trabalhar, irmãs, não fique esperando o marido trabalhar e ganhar e trazer dinheiro para vocês. Arranje um emprego, vão trabalhar, olha aqui a quantidade de serviço que tem aqui. Isso era uma pura brincadeira que eu fiz lá na igreja com elas. Passou aquilo. Ela foi, a Lloyd foi almoçar lá em casa e falou comigo assim, não, Graça, eu achei engraçado aquilo que você falou, mulher tem que trabalhar mesmo. Eu falei, Lloyd, mulher, infelizmente, algumas pensam que não, mas elas têm que trabalhar mesmo. Tá, era de novo outra brincadeira na mesa do almoço. Eu mudei pra cá, vim pra cá, um dia o telefone tocou, era a Lloyd. Para agradecer que ela tinha recebido a graça do emprego. Oh, bem. A gente fica contente, porque as pessoas são amigas da gente, sabe? A gente vive um monte de tempo com eles e você consegue ver que Deus ouviu aquela oração. Não somente a sua, mas a minha, da Clara, do outro. E vamos orar pelos nossos irmãos, eu e vocês, todos nós estamos aqui sob os cuidados do Senhor. Se a gente não pedir a Ele, quem vai cuidar de nós? Tudo que nós pede de Deus, Ele dá, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o melhor para Verdade. cada um de nós. Falar de Deus não falha. Mas fica falando. Pedir de oração, um agradecimento e um testemunho de oração escondido. Eu vou poder falar mais alguma coisa? Está na hora? Claro, Tá aí? não, pode falar. Posso? Eu só tô mandando no grupo lá, para quem quiser pedir lá a revista, tá lá no grupo. Eu vim para a igreja já há bastante tempo, há muito tempo mesmo. E eu andei frequentando somente a nossa igrejinha de Vespasiano, porque era lá que eu conheci, então lá que eu fiquei. Mas depois eu passei a conhecer outras igrejas, por causa de Moisés Andrade, a Penha, e Pastor Poiato e outros mais, a irmã Lídia. E eu passei a girar o mundo, tudo quanto é lugar, eu estava atrás deles. E para mim foi muito bom essa experiência de conhecer as pessoas e saber o que as pessoas precisam e de você trabalhar na necessidade daquelas pessoas. E a minha vida inteira, eu trabalhei por isso. Desde que eu conheci a igreja, desde que eu me batizei, às vezes você não consegue ajudar, porque às vezes a pessoa mesmo não se ajuda, mas a gente trabalha na necessidade daquela pessoa conseguir o que ele precisa, o que ele necessita. E com isso tudo, eu tivemos muitos pequenos grupos no Morro Alto já. O Júlio me ajudou muito no pequeno grupo. Eu sentava naquela moto, mas o Júlio, nós íamos parar numa favela lá em cima para poder fazer pequeno grupo. A gente sempre foi, sabe? E a gente sempre visitou família que necessitava das coisas. E eu nem Dorcas eu não era, né? Hoje não é Dorca mais, né? Hoje é o mesmo, o que que chama? Asa. Hã? Asa, hoje é Asa, no meu tempo era Dorcas. Então, assim, a gente saía para poder dar comida, levar comida pronta ou não pronta, em muitos lugares. Então, a gente aprende que não só você precisa de comer e beber. Não só você precisa de uma oração. Tem uma pessoa que você vai visitar, às vezes ele precisa de uma oração? Precisa. Mas com a barriga vazia, alguém vai querer ouvir alguma coisa? Com a barriga que não comeu ontem, nem comeu hoje, ele vai querer ouvir e vai te perguntar ainda, que Deus é esse que eu sirvo? Que nem comida eu tenho. Então leve comida para ele. Leve comida primeiro para ele. Mostre para ele que você tem e que você pode dar também. E assim é a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja feita de amor. Eu não conheci nenhuma igreja assim. A nossa igreja adventista é uma igreja feita de amor. Uma igreja que o povo, o amor é espalhado por todo lugar que você passa. Um adventista passou e serviu um irmão. E eu vivo hoje eu estou mais velha, estou mais cansada, mas eu fico muito triste quando eu não posso fazer o trabalho de Deus. Esses últimos dias eu tenho vivido triste mesmo, de não poder sair, de não poder fazer alguma coisa, mas ore por mim. E quem sabe vocês orando por mim, eu dou uma guinada e vou conseguir fazer as coisas de Deus. Amém. Mas também eu estou muito contente com vocês. Se eu tiver que ir embora daqui hoje, por exemplo, eu vou
levando o carinho de vocês. Eu gosto muito de todos. E que Deus seja louvado nesse grupinho aqui. E se eu ir embora ou se eu morrer, que esse grupinho permaneça. Que vocês continuem buscando pessoas que precisam ouvir de Jesus. Como o Marcos falou, as famílias. Mas as famílias da igreja, primeiro elas têm que dizer quanto custa uma alma. Nós temos que saber quanto custa uma alma. Uma alma custa muito caro. Uma alma, o Valtinho está ali, ó, que pregou o evangelho tantas vezes, o Marcos também que pregou o evangelho, sabe que uma alma é só chegar lá e chamar e ele vir. Ganhar uma alma é muito difícil. E nós possamos trabalhar para esse ganhar a alma, para esse trazer pessoas para a igreja, ensinar essas pessoas o quem é o Senhor, quem é aquele Senhor que você serve. Amém. E esse é meu pedido e meu agradecimento. Falei tanto, né? Mas eu vivo agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelos meus filhos. Cada um está espalhado pelo canto, mas eu falo às vezes que eu sou uma mãe abençoada, porque os meus filhos, às vezes alguns não são formados, ou não são ricos, mas são abençoados por Deus. Deus me deu filhos bons, filhos trabalhadores, filhos honestos, e eu agradeço a Deus por eles. E por vocês também, pelo Marcos, que ainda é jovem, tem a família dele aí para criar, Tawane. E mesmo aqueles, como eu conversei com a Alice hoje, mesmo nós que já somos velhos, temos nossos filhos, os filhos são grandes, a gente ainda precisa de orar por eles, precisa de pedir a Deus todo dia pelos nossos filhos. E que Deus seja louvado na casa de todos vocês. Amém. Que vocês sejam amados e possam amar também o Senhor. É isso aí. Eu? Bom, eu quero muito agradecer, primeiramente a Deus, né, por estar aqui com vocês e agradecer a vocês também pela visita, pelo empenho de vocês nas orações em prol da minha família e que vocês continuem orando assim, pode ter certeza que eu também oro muito por vocês todos os dias. Amém. E que nós possamos, juntos em oração, fazer aquele trabalho que Jesus pediu para a gente fazer, que é fazer discípulos, né, e ensinar as pessoas as coisas, que nós possamos aprender da Bíblia para que a gente possa passar para outras pessoas. Amém. Esse é o meu pedido, meu Deus. Amém. Amém. Não é só arrecadar aquela alma, se trazer para a igreja, é ajudar os irmãos a permanecer, né? Isso. Porque trazer para a igreja, às vezes, não é tão difícil. Elas permanecerem é bem mais difícil. Permanecer na igreja é mais difícil. Que aí depende de como você aí trata aquela pessoa. Faz, se a pessoa dedicar-se à igreja realmente. Mas a igreja tem que ajudar, né? Mas é a oração. A oração, o acolhimento da igreja para com os irmãos que vêm, né? Que entram na nossa comunidade, na igreja, né? Exatamente. A amizade, o carinho, para fortalecer a fé da pessoa, né? Para ela ver que ali ela está no caminho certo. Exatamente. Irmãos, a igreja é uma família, né? Se mais alguém tiver pedido de oração, agradecimento para fazer, esse é o momento. A gente vai. Eu quero fazer um pedido para os irmãos orar por mim, para minha saúde. Já tem 3 exames que eu faço, dá uma bactéria no meu estômago, agora eu fiz de novo, deu de novo. E ele reforçou o remédio. É um remédio que eu tomo e agora esqueci de tomar, era 6,5, esqueci. Demorou? Esqueci. Aí ele fala que tem um efeito da fisioterapia, quimioterapia. Aí os 2 dias que eu tomei eu passei mal, mas graças a Deus agora não estou sentindo mais nada. E vou tomar por 14 dias. Que Deus abençoe que esse remédio elimine essa bactéria e que o outro exame que eu vou fazer aqui já estou livre dela. Amém. Amém. Eu podia esquecer, né? Quase. Mais alguém quer fazer um pedido de oração? Eu posso falar só mais Chega lá então. Hoje a dona Edna nos deu assim um trabalho pra caramba. Eu liguei às 7 horas, ela falou comigo que estava levantando, estava tomando banho, que já ia lá pro negócio dela lá. Aí eu fiquei resolvendo meus problemas e depois fui na dona Edna, cheguei lá, ela tá lá debaixo das cobertas dormindo. Com tênis e tudo. Com tênis calçado e tudo. Calçou pra sair, mas o vôlei, fez tudo. Aí eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Ela falou, Graça, eu não sei o que aconteceu.
Eu acho que eu tomei banho. Eu acho que eu tomei café. Mas por que eu deitei aqui, Graça? Vocês orem por ela. Olhem pela Dona Edna. Dona Edna tem aquele problema de viver sozinha. E eu sei que eu e meu Toninho, só nós dois, não somos o que ela precisa. Ela precisa de família, sabe? Ela precisa de filho, de irmão. Mas ela é danadinha também. Essa semana o filho dela me ligou, dizendo que havia vindo amanhã. Eu falei, tá, então tá bom. E tal, pouco ele me ligou de novo, não falei um pouquinho, Graça, eu não vou mais não, tá? Minha mãe não quer que eu for não, eu não vou não. Deixa minha mãe ficar sabendo, ela é danada, sabe? A filha fazer aqui o quê? Fica aí, na sua casa, fica aqui não. Ela fala dessa forma. Então vocês olhem por ela, para que ela viva esse pouquinho de tempo que ela